Olá, queridos ouvintes, participantes do 23º Fórum Paranaense de Musicoterapia, com o tema Um olhar para as práticas baseadas em evidências. Estarei hoje com vocês neste fórum, com imensa satisfação, apresentando uma pesquisa que fala sobre aproximações entre musicoterapia e educação emocional na primeira infância, resultados preliminares de uma revisão bibliométrica. Vou começar me apresentando a vocês, sou Patrícia Costa, musicoterapeuta aqui no estado do Pará já há 7 anos, vinculada à Associação de Musicoterapia do estado do Pará. Sou professora da primeira pós estadual gratuita em musicoterapia do norte do Pará, do Instituto Carlos Gomes. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma pesquisa inicial que está sendo realizada por mim, que fala sobre aproximações entre musicoterapia e educação musical direcionada para a primeira infância, tá? E por que, Patrícia, esse assunto foi escolhido? Qual foi a motivação que te trouxe para isso? Acredito muito relevante a gente começar por esse ponto. Seja nas escolas, onde eu também atuei durante grande parte da minha atuação profissional como educadora musical, ou nas clínicas e ambulatórios de atenção básica à saúde, onde já atuo há 7 anos aqui no estado do Pará. Primamos sempre pelo desenvolvimento físico da criança, né? A gente sempre está preocupado se está com o peso certo, se está ganhando peso, se está crescendo, se está desenvolvendo os movimentos físicos, motores adequados à idade, se sentou, se engatinhou, se trocou os primeiros passinhos, né? Se está conseguindo desenvolver a motricidade para falas, está balbuciando, emitindo os primeiros sons, né? Essa preocupação pelo desenvolvimento físico ou intelectual de aprendizagem, se a criança consegue juntar as primeiras letrinhas e identificar os primeiros símbolos para a leitura, né? E muitas vezes acabamos por deixar de lado ou dar a atenção necessária à educação emocional destes pequenos seres em desenvolvimento. E por que isso preocupa tanto? Por que isso, particularmente, vem sendo uma preocupação até pessoal para mim, diria eu. Atualmente nós temos acompanhado as notícias difíceis sobre comportamentos de intolerância, os mais diversos preconceitos, além do aumento de casos de adoecimento psicoemocional que podendo mesmo levar ao suicídio em todas as idades, bem como quadros de depressão, de ansiedade, o que torna imprescindível falarmos sobre educação emocional. Mas a gente falando de temas tão delicados, né, como suicídio, depressão, ansiedade, mas Patrícia, isso atinge as crianças? Está falando de primeira infância? Infelizmente, sim. Isso atinge as crianças de uma forma muito mais ampla do que podíamos esperar. Uma pesquisa realizada no estado do Pará sobre a incidência e perfil epidemiológico de suicídios em crianças e adolescentes revela dados alarmantes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o 4º país em crescimento nos casos de suicídio na América Latina, destacando-se de forma muito preocupante a região norte, onde os suicídios tiveram um aumento considerável, de 390 para 693. Nesse boletim epidemiológico, a mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil, emitido pelo Ministério da Saúde, é destacado o aumento continuado das mortes por suicídios em menores de 14 anos. Nesse cenário, o estado do Pará configura como o 2º estado com maior incidência de suicídios realizados por crianças e adolescentes. Esses resultados das pesquisas mostram que entre 2010 e 2013, o Pará contabilizou 135 suicídios na faixa de 5 a 19 anos, constatando-se em Belém a maior incidência desses casos. Vivenciando tanto na minha prática profissional
quanto na minha vida pessoal, sendo atravessada por questões como as expostas nessa motivação para essa pesquisa, debrucei-me sobre esse levantamento inicial bibliométrico, buscando informações sobre como intervir, contribuir, colaborar, tanto pessoalmente como profissionalmente, com essas crianças. E assim cheguei até esta pesquisa que trago hoje para vocês, supervisionada pela competentíssima, querida Camila Acosta Gonçalves, musicoterapeuta associada na Associação de Musicoterapia do Paraná, atuante também nessa região, apesar de viajar o Brasil inteiro, também divulgando a musicoterapia. Camila é também docente da pós-graduação de musicoterapia estadual aqui no estado do Pará, bem como de outros cursos de musicoterapia, como a Sensupele, doutorando em tecnologia em saúde. Muito obrigada, Camila. Acredito importante contextualizarmos a primeira infância descrita no título dessa pesquisa. A primeira infância, em destaque no título dessa pesquisa, são os primeiros anos iniciais da vida de uma criança, onde estão muito sensíveis aos estímulos ambientais. É um período que costumamos chamar de janela de oportunidades, pois é nele que a criança está muito suscetível à aprendizagem de habilidades, o desenvolvimento de aptidões e competências. A primeira infância, ela compreende do 0 aos 6 anos e é um período fulcral no qual ocorre o desenvolvimento de estruturas cerebrais, bem como a aquisição de capacidades muito importantes que permitirão o desenvolvimento de habilidades futuras e mais complexas, dentre elas a educação emocional. Conceituamos a primeira infância e também por estarmos num fórum nacional abertos a outros profissionais da saúde e da educação, não somente musicoterapeutas, acredito importante ambientarmos alguns termos, conceituarmos alguns termos, dentre eles a musicoterapia, que estuda os efeitos da música para a promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Como ferramenta principal, temos a música, que traz possibilidades de trabalhar aspectos de regulação da emoção e de outras competências da educação emocional, sendo utilizada como uma linguagem em que as crianças comunicam e expressam emoções, apropriando-se de brincadeiras cantadas, canções, ritmos e melodias. E ainda, a música é utilizada como ferramenta para o desenvolvimento de competências da educação emocional, tais como empatia, autoconfiança, identificação e expressão de sentimentos. É muito comum observarmos a música sendo utilizada dessa forma pelas mamães, pelas professoras regulares das escolas básicas e até mesmo pelas crianças como forma de autorregulação e de brincadeiras individualizadas até. Em uma intervenção estruturada, a música é o principal componente da musicoterapia, com fins e objetivos terapêuticos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para uma pessoa ser saudável, não basta a ausência de doenças. A OMS aponta que para ter saúde é preciso que haja um bem-estar completo, físico, mental e social. Esses 3 aspectos estão relacionados à qualidade de vida dessas pessoas. Assim, esses fatores biológicos, ambientais, até socioeconômicos são determinantes para manter esse equilíbrio, a qualidade de vida das pessoas, o que também envolve diretamente a educação emocional. Esta, como o nome em si já nos diz, é um processo educativo que objetiva conhecer, nomear as emoções, reconhecer a presença delas, o que elas nos causam, os seus gatilhos, prestar atenção no que elas falam sobre nós e o que elas querem transmitir de informação. A educação emocional pode compreender alguns desses pontos elencados aqui, dentre tantos outros. Autoconfiança, identificação, expressão de sentimentos, autocontroles e empatia.
A musicoterapia, em um programa de educação emocional, visa proporcionar às crianças um espaço para questionar, comunicar, expressar opiniões, emoções e sentimentos. Desenvolver autoconfiança e comportamentos assertivos para lidar com os conflitos nas interações dos diversos ambientes nos quais convivem e interagem. Para realizar essa pesquisa, foi utilizado com o objetivo de considerar as aproximações desses dois campos, musicoterapia e educação emocional, na primeira infância, foi realizada uma revisão bibliométrica. E o que é isso? É um método que permite a pesquisa recuperar informações para analisar e construir indicadores bibliométricos sobre a dinâmica e evolução da produção científica e tecnológica de determinadas áreas do conhecimento. Os indicadores bibliométricos da produção científica têm sido utilizados para planejamento de atividades e análise do desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas instituições, da produtividade de pesquisadores, de periódicos de uma determinada área e para detecção e análise de temas de pesquisas emergentes. Essa pesquisa foi realizada nas bases Google Scholar, periódico CAPES, Latindex e ERIC. Incluímos artigos citando a educação infantil e ou primeira infância, que considerassem crianças sem deficiências, transtornos ou atrasos no desenvolvimento. Como resultado, obtivemos 14 artigos. Os estudos selecionados têm origens em diversos campos: psicologia, neurociência, psicologia musical, educação musical, pedagogia, dentre outros. No que se refere à música e educação emocional, foram encontrados apenas 4 estudos que falam sobre a ligação entre música e o desenvolvimento de competências emocionais na educação musical. Fala sobre a relação entre música como instrumento para o desenvolvimento da inteligência emocional e a música como ferramenta utilizada para a expressão e regulação de emoções. Ainda que de forma mais restrita, encontramos ainda artigos de educação emocional direcionados como uma atividade para o desenvolvimento global do ser humano. Nesta pesquisa, não encontramos publicações acerca de musicoterapia e educação musical. Nenhum resultado pertencia a ambos os campos. Essa pesquisa bibliométrica inicial nos traz a discussão e conclusão que há insuficiência de publicações direcionadas à primeira infância, relacionando musicoterapia e educação. Esta revisão bibliométrica inicial nos traz a discussão e conclusão alguns pontos. Dentre eles, ficou comprovada a insuficiência de publicações direcionadas à primeira infância relacionando musicoterapia e educação emocional. Portanto, há necessidade urgente de ampliação das pesquisas e publicações relacionando ambos os campos, direcionados à primeira infância. Sugere-se a realização de pesquisas e intervenções em ambientes escolares e de ampla convivência de crianças, bem como verificou-se a necessidade de incluir outras bases, ampliando as buscas em outras bases, como a Lilacs, por exemplo, e a inclusão ainda de literatura cinza, como anais de eventos. Algumas referências utilizadas para a pesquisa e apresentação desse trabalho. E assim vamos chegando ao fim da apresentação deste trabalho no 23º Fórum Paranaense de Musicoterapia. E quero te fazer um convite. Se você tem algum estudo ou experiência com este campo de musicoterapia e educação emocional, vamos ampliar essas aproximações? Entre em contato comigo. Aí estão os meus contatos, meu e-mail. Escreve para mim. Muito obrigada pela tua atenção.